Fala galera, tá chegando a hora do maior congresso de jovens do estado do Acre. Serão dias marcantes, Deus vai mover os céus nesse lugar. É agora, dia 9 e 10 de agosto. Vai acontecer na Catedral Batista do Bosque, não percam. Eu já tô aqui chamando a minha galera, hein? Acho que você devia fazer o mesmo, sabe? Vamos ter 3 pessoas de peso, Gabriel Júnior. Mexe as estruturas, quebra as minhas barreiras, me mostra o que acontece. Karen Cardim. Nós precisamos de uma palavra que arranque a força do velho homem e injete vida de Deus em nós. Jason Lee, isso mesmo, Jason Lee Jones. Sente o galopada do sou o leão do dia, vejo fogo das rochas, manchado no planeta. Então convide seus amigos, divulgue nas suas redes sociais e vamos estar juntos no maior congresso de jovens do estado do Acre. Congresso Enraizados, uma experiência com Yeshua que marcará a sua vida. Vem que é de Deus! Somos um podcast começando e nós estamos aqui com um convidado, gente. Então tem uma preocupação de quanto tempo vai durar esse podcast. Porque assim, uma apresentadora faladeira, não, comunicativa. E ele é verborrágico, tanto quanto eu. Fala, mas fala coisa boa, né, amigo? Gente, não, peraí. Olha, ele é o patrimônio histórico desta igreja. Falando isso, eu acho que alguém já tem uma noção por aí. Ele é ministro de louvor, entreguei tudo. É ele mesmo. É o Joel! Alô, galera! Bem-vindo, amigo. Obrigado, Suzy. Tudo bem com você? Tudo certo. Verborrágico ou não é? Demais. De carteirinha, fosse assumido, sem chance aí, pode crer. Tá tudo certo. Joel, pra gente começar bem, eu quero saber como começa a tua história com Jesus. Mas olha a diferença. Porque assim, nascido e criado na igreja, isso todo mundo já sabe, né? Você vai contar um pouquinho, mas assim, não significa que desde a infância você já tá ali grudadinho na intimidade com Jesus. Leva um tempo. Então, onde começa de fato a tua história com Jesus? Quando foi que tu de fato se apaixonou por Jesus, que ele te tocou, que ele te conquistou? Concordo absolutamente com você. Ir para a igreja não significa uma vida com Deus, né? Você tem que ter a sua decisão pessoal, né? Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu fui escolhido pelo Senhor, não é? O Senhor falou comigo um dia desses, lá no dia 14 de dezembro de 1988, num sonho maravilhoso, que eu já te contei numa resenha nossa com o nosso querido Gabriel, né? Agora abre que aqui pra tá aqui. galera. Exatamente. Vamos abrir aqui. Eu tive um sonho maravilhoso, não é? Aqui na Guilmar Santos mesmo, esse sonho até. E aí o Senhor Jesus veio a mim em sonho. Uau. Veio numa arca, não é? Eu estava vendo aí na época desenhos bíblicos. E aí dessa arca saíam Davi, Moisés, Abraão, Jonas, tal. Uma galera que eu tinha visto os desenhos lá. Eu via meio que desenho animado. Minha imaginação foi fértil desde criança, né? E dentre eles o Senhor Jesus. E ele, depois de todos falarem comigo, ele vem e ele pergunta: você sabe quem eu sou? E eu falei: não, Senhor, eu estava na minha cama, né? E eu lembro ali, debaixo do lençol, e ele falou: sou o Jesus, que a tua avó, que eu vou mostrar daqui a pouco, fala, que a tua mãe fala, não é? E eu vim saber quando é que você veio entregar a sua vida para mim. Isso foi no dia 14 de dezembro de 88, num sonho, né? De 14 para o dia 15. Isso foi numa terça-feira, né? No domingo, dia 19 de dezembro de 88, e houve até uma situação engraçada no ano passado, que eu fiz comemoração de 35 anos de convertido, né? Olha aí. É o meu segundo aniversário. Algumas pessoas falaram: mas teu aniversário não é em julho? Tudo. Eu falei: sim, meu aniversário, o meu Natal, meu ano novo ali, vinha ao mundo da maternidade. Não nasci na IBB porque não tinha sala de parto, não fui para a maternidade, mas a minha conversão na IBB, né, ao Senhor Jesus, foi no dia 19 de dezembro de 88, numa pregação sobre Zaqueu, lá em Lucas 9, né? Então, eu amo datas mesmo, então sou verborrágico, de fato, mesmo, né? E datas realmente são comigo. Eu até queria trazer algumas datas aqui que são muito importantes para mim ao longo da minha caminhada com o Senhor. Então, concordo com você. Minha decisão pessoal foi no dia 19 de dezembro de 88, né?
eu realmente entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Eu fui cheio do Espírito Santo, numa igreja tradicional, não é? Na época ainda Batista do Bosque tradicional, mas foi maravilhoso, foi muito legal mesmo. E eu quase não durmo essa noite, eu estava de férias, né? Ajudou, mas foi muito legal. Então, a partir daí começa a minha história com o Senhor. Qual era a idade? 7 anos de idade. Meu Deus, Jesus amado. Gente, olha, quando eu digo que cristão tem que ter filho e criar nos caminhos do Senhor, porque assim, uma criança ela pode ter um encontro com Jesus, é claro. Jesus pode se revelar a ela, porque Deus é Deus. Mas a influência do lar é algo extraordinário. Total. Né? E eu lembrei da história de Abraão, Isaac e Jacó, né? Exato, porque, cara, né? quando Deus falou com Jacó, olha, eu sou Deus dos teus pais, né? Uma questão de Deus, nosso Deus é um Deus geracional. Então, aconteceu isso, passou de geração em geração e aí chegou em você. Exatamente. Inclusive, você falou de Abraão, Isaac e Jacó. Eu lembro que é uma piadinha que o pessoal fala, né? Como é que é uma moto do judeu, né? Aí o cara fala, não sei como é que é. O cara liga, Abraão, Isaac, Jacó, né? Gente, eu sou da piada também. Eu sou de zoar, né? O meu ministério preferido é o Zoe, né? Então, eu sou dessa vibe aí. Você já tá entendendo que o negócio aqui vai ser... Então vamos lá, Bora. Conta um pouquinho desse histórico. Claro, ele não nasceu literalmente na igreja, porque isso é forma de falar, né? Tinha maternidade pra Tinha ir. maternidade aqui pertinho, né? A maternidade tá alguns metros Mas conta aqui. isso aí pra gente. Vamos lá. Eu vou pedir aqui pro Eric mostrar, por favor, na nossa imagem. Aqui uma senhora com um chimarrão, né? Que é minha bisavó, Dona Maria Moreno. Olha essa lindona aí. Oh, meu Deus. Essa foto ela é de aproximadamente década de 40, não é? Isso é lá em Sena Madureira. Sena Madureira tinha uma influência muito grande de gaúchos, não é? E a minha bisavó nasceu no Seringal. Para quem é de Sena Madureira, conhece lá a região do Caeté, né? Então, que hoje já tem acesso lá à cidade, tudo mais. Nessa época era bem longe, bem afastado mesmo. Minha bisavó era analfabeta, ela perdeu o esposo muito nova, né? E se mudou para a cidade, foi trabalhar na casa de missionários batistas, né? Lá em Sena Madureira. Trabalhando nessa casa, ela conheceu o Evangelho. Conhecendo o Evangelho, ela ganhou uma Bíblia, que era raríssimo naquela época. Ganhando uma Bíblia, ela, infelizmente, é uma história que me emociona, não é? Ela, num culto, por ordem de uma pessoa naquela época, assim, de alguém influente na sociedade, Sena Madureirense, Sena Madureirana, Sena Madureiriana, alguma coisa assim, não é? Mas, por uma denúncia de uma pessoa, o evangelho não era bem visto naquela época, minha avó, dentre outros irmãos, teve a sua Bíblia tomada pela polícia mesmo, e a Bíblia dela foi queimada, né? Ela guardou essa Bíblia, na madrugada ela foi lá, conseguiu pegar essa Bíblia ainda, tinha algumas páginas já bem queimadas, não é? Mas ela conseguiu pegar lá, correndo o risco de ser presa, não é? E ser denunciada, olha ali, ela tá pegando a Bíblia, tudo. Mas ela foi lá, porque ela se apaixonou por essa palavra. Ela leu a Bíblia mais... Eu não conhecia minha bisavó, ela faleceu 2 anos antes que eu nascesse, mas a minha avó disse que ela leu a Bíblia mais de 50 vezes, né? Ela citava capítulos inteiros. Quando eu vi o pastor Silas Malafaia, isso é legal demais, também é meu sonho, pode crer. Quando eu vejo o pastor Silas Malafaia, que eu tenho um carinho gigante, que eu admiro bastante, citando capítulos inteiros, às vezes ele passa de um capítulo por outro, ele não para ali, né? É muito legal. A minha avó disse que a minha bisavó fazia exatamente a mesma coisa. Ela citava capítulos inteiros. A minha bisavó, ela viajava 5 dias. A gente está falando aqui numa época de varadouros, né? Não tinha BR asfaltadinha, hoje com alguns buracos aqui e acolá, tal, mas você tinha localidades que você demorava até 5 dias para chegar, né? Que até sapo atolava, né? Então, minha avó viajava 5 dias, 1 semana, às vezes, para pregar evangelho para uma família. Uau. E a minha avó, ela dizia para mim, ela se alegrava quando ela dizia, uma pessoa se converteu. Ela ia para presídio quando ninguém pregava em presídio, ela ia para o hospital quando praticamente ninguém pregava em hospitais. Então essa pequenininha aqui, um chamado maravilhoso. Essa baixinha, ela tinha menos de 1,5 metro de altura. A foto tá quase tamanho natural, né? Mas a minha bisavó, Dona Maria Moreno, ela realmente foi uma gigante, uma heroína da fé, e ela ganhou toda a família para o Senhor Jesus. Eu não a conheci, mas eu conheci os seus feitos, não é? E eu vi no filme O Céu de Verdade. Fica, é o legado. É o que fica. No filme O Céu de Verdade, que também foi um livro, não é? Eu li o livro também, é sobre pessoas que tiveram acesso ao céu. E eu achei uma expressão muito interessante.
o céu vai ser um grande encontro de famílias. Uau. Não é? Então, eu creio que eu vou conhecer essa lindona lá, não é? Quando estivermos na Nova Jerusalém, não é? Quando passar aí o milênio, tudo, vamos estar juntos aí, com a graça do Senhor. Mas começou com essa mulher. E aí tem a segunda imagem, Eric, por favor, que aí é quando a gente era apresentado na IBB. Aí eu vou também para um dia desse, lá em 81, aos meus 19 dias de nascido. Não sei se vai dar para ver bem aí na tela. Qualquer coisa você dá uma pausada e dá uma ampliada aí, né? Mas você vai ver aí que tá aí. Sentimos-nos alegres com a sua primeira visita à nossa Igreja Batista do Bosque. 9 de agosto de 81. Eu nasci de parto normal, com essa cabeçona, tadinha da minha mãe, né? Mas eu tinha 19 dias de nascido aí. Era o pastor Almir, tá escrito aí pastor Almir, não colocaram o sobrenome dele, e a minha avó, né, que eu vou mostrar já já uma foto dela, Olda Moreno da Costa, era presidente da Sociedade Feminina Missionária. O que que é o que que era a Sociedade Feminina Missionária? Para quem é do século XXI, meu Deus, o que que você está falando, né, tal? Hoje é a Rede de Mulheres. Hoje ela está a Rede de Mulheres, né? Então, fazendo uma ponte aí. Tem uma história aí, hein? Né? Isso. Então, Sociedade Feminina Missionária. A Batista do Bosque, ela sempre teve uma pegada missionária. Sempre. É um Igreja legado missionária. nosso. Né? Nós somos ali de 15 de fevereiro de 1960. Sempre enviamos pessoas para o campo. Sempre sustentamos missionários no campo. Né? Conheci alguns missionários que vinham de férias para cá. Era uma alegria muito grande. Era um prazer gigante, não é? Muitas das igrejas que nós temos hoje em Rio Branco são filhas da IBB. Eu cito aqui, por exemplo, a Batista da 6 de agosto, a Batista, hoje Batista Ágape, mas que era Batista Esperança lá no Universitário, Batista da Colina, Batista da Floresta, né? Quando nós estávamos ligados à antiga, estávamos então ligados à Convenção Batista Acreana, que ainda existe a Convenção Batista Acreana, mas hoje nós somos Ministério Batista do Bosque, né? MBB. Então, mas nós estivemos vinculados à CBA, né? Que é a Convenção Batista Acreana, por muitos anos, e temos igrejas filhas, não é? Então, mas o evangelho não começou aqui em Rio Branco, começou lá em Sena Madureira, onde a minha bisavó conheceu o Senhor, não é? Glória a Deus. E aí começou a história, ela depois veio para cá. Ela veio para cá, minha avó veio para cá. A minha história é marcada aí por mulheres. Eu vou mostrar aí mulheres especiais na minha vida. E como nós mulheres ficamos? Né? Então, esse aqui, gente, para finalizar essa imagem, é o dia da minha apresentação ao Senhor. Para mim é uma emoção. Em muitos momentos, se você observar, quando eu estou no púlpito, quando eu estou na nave, na igreja lá, eu estou chorando sim, quando tem crianças sendo apresentadas ao Senhor, e eu agradeço, Senhor, obrigado. Eu fui apresentado. Glória a Deus. A minha mãe, ela fez parto normal, como eu disse, e ela estava junto com meu pai. Foi o Espírito Santo que dirigiu eles a darem o meu nome, que significa o Senhor é Deus em hebraico, né? Eu posso ir para Israel e falar meu nome sem precisar falar de Joel, não sei o que, é Joel. É Joel lá em Israel, meu nome continua sendo Joel, Olha aí. não é? E eles entendem como o Senhor é Deus, ou Iavé é o Senhor, não é? Então, eu amo demais. O próprio nome glorifica. Meu Deus, que coisa Glória a maravilhosa. Deus por isso. Cara, uma igreja que ela cumpre o seu papel, ela transborda graça, né? Você falando aí de como a IBB se expandiu, a igreja que ela cumpre o seu papel, cumpre o seu chamado, o reino de Deus ele é expandido. Então isso é extraordinário, né? É lindo, é maravilhoso. Então, a nossa IBB sempre teve essa paixão pelo nosso ID, não é? Cumprindo lá Mateus 28:19, não é? Então nós sempre fomos mesmo. A minha bisavó ia muitas vezes, minha avó também ia, não é? Minha mãe foi até um certo momento, não é? Mas aí ela depois teve algumas outras obrigações, aí não pôde ir. Mas quando chegou em mim, eu continuo essa história que eu vou falar daqui a pouquinho também sobre isso. Glória a Deus. Então, já tu teve um contato com Jesus ali direto, ele se revelou a você, você teve essa experiência que é linda. Eu desejo que você que é pai, você que é mãe, que seus filhos tenham essas experiências, porque isso marca. Uma vez marcado e tocado pelo Espírito Santo, você nunca mais é o mesmo, né? Aleluia. E dali pra frente, como é que continua a tua história com Jesus? Tu passou a buscar a Deus frequentemente? Ou tu tem uma história assim, eu era só uma criança e continuei minha infância normalmente, mas só frequentando a igreja? Como é que foi isso? Nós tínhamos um grupo de garotos aqui na IBB chamado Embaixadores do Rei, né? Aí. Que era uma reunião
era o equivalente aos escoteiros, não é? Olha. Era uma reunião de crianças até adolescentes de 9 a 16 anos de idade. E eu digo que os embaixadores do rei, que continuam até hoje, lá na Convenção Batista Brasileira, na Convenção Batista Acreana, não é? Nós abrimos mão como IBB já há alguns anos desse grupo, não é? Que tivemos outros focos, mas os embaixadores do rei, eles foram instrumentos maravilhosos, Suzy, para minha consolidação no evangelho. Porque nós brincávamos, eu posso falar para essa câmera aqui? A gente brincava de algumas brincadeiras para você que é das antigas, né? A gente está falando de enraizados dentro do nosso seminário que vai ser daqui a alguns dias também, graças a Deus. Nós brincávamos de espada pro ar, né? Que esgrima bíblica. Né? Então, revelando quase a idade de todo mundo. É isso. Então, onde é que Abacuque 2:8, a gente ia lá tal para procurar, e aí a gente levantava lá, Eli, Abacuque 2:8 e diz, não sei o quê. Então, assim, a gente brincava, a Suzy se anima também, né? A Suzy se identifica, isso é legal demais, meu Deus do céu, isso é raiz, né? Isso é raiz. Então, dos 9 até os 15 anos de idade, porque aos 16 eu fui morar em Belém, fui concluir os meus estudos lá, eu servi aqui nos Embaixadores do Rei, e lá em Belém continuei servindo nos embaixadores lá, em Belém do Pará. Mas, nessa parte da infância, eu realmente pude me debruçar na Bíblia, ter estudos semanais, nós tínhamos reuniões às terças-feiras, alguns momentos passava para a quinta, a gente acampava, a igreja tinha uma chácara ali na estrada do Mutum, no quilômetro 2, 4 quilômetros adentro, ali de ramal, não é? Alguns momentos a gente fazia andando, a gente pegava o ônibus chamado Alto Alegre, que hoje é Alto Alegre da Alberto Senna, não é? E aí a gente pegava Alto Alegre até a parada final, parávamos ali na frente do Café Contri, quem mora na parte alta está se identificando, né? No começo ali da estrada de Porto Acre, e nós íamos andando ali os 2 quilômetros de asfalto, 4 quilômetros adentro aí de ramal. Quando estava na época seca, como está agora, de boa. Quando era na época de chuva, era de boa também, que a gente chegava lá com os pés um pouco mais pesados de lama, mas a gente chegava, né? Então era legal demais. Então, a minha consolidação foi com os embaixadores do rei, e isso era na semana. Concomitantemente é isso. No domingo nós tínhamos a nossa também histórica raiz aí, EBD, né? Escola Bíblica Dominical, que eu participo desde criança, participei do berçário, participei ali do infantil. Gente, agora eu me vi. Juniores. A minha história na sua, hein, amigo? É legal, foi pra mim é uma honra. Juniores, cara, Juniores, eu lembro desse nome na lição bíblica. Lição bíblica, exatamente. Era de 9 a 12 anos, gente, isso é patrimônio histórico lá em casa. Patrimônio, tinha as revistinhas ali, né? Então, eu fui muito bem consolidado. O meu chamado no reino, ele é um mestral, né? Eu identifiquei isso no Senhor. É fácil de ver isso. Eu tenho dificuldade com resumos, tá, gente? Desculpa aí qualquer coisa e tal, mas eu falo muito mesmo. Então, assim, eu passei por todas as salas aí, juniores, adolescentes, jovens, não é? E eu costumo falar que eu trabalho desde 11 anos de idade. Como é que foi isso? Minha mãe dava aula de português e eu tinha um aluno dela aperreado ali, bem acriano, né? Aperreado por matemática. E eu sempre gostei muito de matemática, né? Meu pai foi professor de matemática, né? E realmente eu gosto mais de matemática. Sou realmente um fã da matemática aí. E esse cara estava precisando, Rafael, até lembra aí do meu primeiro empregador, vamos falar assim. O Rafael tinha 8 anos de idade, ele precisava de aula de matemática, ele não entendia matemática legal. Eu ensinei do jeito que eu aprendi na minha escola. Eu tive ótimos professores, eu estava nessa época aí na 3ª série, né? Que hoje é o 4º ano, né? Então, eu dei aula ali, então eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? Então, o Senhor me deu essa facilidade aí para conversar, para ensinar, não é? E o Rafael passou de ano, graças a Deus, né? Deu certo. Resultado concluído. E depois na igreja, né? Eu também tive o prazer de dar aula ainda adolescente para crianças, né? Quando eu fui morar em Belém, ajudei com as crianças, já servi no Ministério Infantil. Olha. Eu só não servi no Ministério da Dança, porque senão eu ia causar um som do riso, né? Porque eu sou muito desajeitado. Eu preciso fazer libertação na cintura, ainda não fiz isso, não é? Mas assim, intercessão, Ministério de Libras, podemos falar sobre isso
Jesus, se for possível, né, o Ministério de Surdos, que nós chamamos hoje de surdos, né? Começamos, eu tive a honra de fazer parte, que vamos retomar em breve, se Deus quiser, de um coral. Nós tínhamos um coral, Suzy, um coral. Gente, olha, isso que extraordinário. Presta bem atenção nisso, porque assim, parece que é algo de outro mundo, mas já aconteceu. Não é algo novo, já aconteceu. A gente só precisa retomar, né? Exato. Se você joga no YouTube, você coloca lá coral de Libras. Aparece várias igrejas, inclusive eu vejo mais igrejas que fazem isso. E aí tem pessoas que começam a interpretar ali, eu lembro de Jesus mesmo, né? Jesus e tal, né? Então meu amigo, não sei se é amigo assim, se eu tiver esquecido, desculpa aí, né? Mas você vê muitos corais ali de Libras. Então a gente se apresentava, a gente usava roupa preta, luvas, usava uma lâmpada roxa e a gente pregava o evangelho aos surdos um pouco antes do pastor Agostinho e a pastora Valéria chegarem, né? O pastor Agostinho chegou em 96, nós começamos o Senhor queimou isso em um grupo de jovens, eu era adolescente na época, isso foi em 95. Né? E aí nós tínhamos um coral de Libras. Eu conversei com a Jamile, que faz parte do nosso ministério aí, do nosso ministério na igreja, e também atua, né? Junto com o esposo, né? Junto com todos os nossos príncipes aí na nossa rede de jovens. Ela se apaixonou por esse projeto e ela falou, precisamos fazer isso. Falei, bora, vamos embora, a gente tenta fazer isso daí. Que foi legal demais, nós ganhamos surdos para o Senhor Jesus, nós aprendemos sobre cidadania. O Acre não tinha. Quem trouxe, é um orgulho falar isso como IBB, né? Quem trouxe o ensino o acesso para os deficientes auditivos para o Acre foi a IBB. Aí, a partir da IBB, o município de Rio Branco, outros municípios e, por conseguinte, o Estado começou a fazer cursos, né? Todo esse pessoal começou a fazer cursos, SENAC, cursos particulares, tal, de intérprete de Libras, né? Nos níveis principiante, intermediário e avançado. Então, começou com a IBB. Então, a IBB, ela tem essa pegada, essa marca, esse legado, não é? De marcar o Acre, né? Então, nós fomos uma das primeiras igrejas, na década de 70 ainda, que trouxe aí a bateria, né? Aí eu não era nascido, mas eu só ouvi falar. Aí estou só reproduzindo o que eu ouvi, não é? Mas nós tínhamos essa visão. E aí o Ministério de Surdos foi lá em 95, essa parte eu participei, né? Então, eu estava lá, pude ir lá e foi muito gostoso. E a pastora Valéria chega depois, lá do Rio de Janeiro, em 96, como intérprete de Libras. Aí casou tudo certinho, né, pastora Valéria? Se a senhora estiver vendo aí, um beijo para a senhora, né? A senhora é uma bênção na minha vida. Quando a gente chamava ela de pastora, ela corrigia. Sou esposa de pastor. Hoje é pastora, né? Então. Porque a gente era mais tradicional, não é? E aí a pastora ainda não era pastora nessa época, é verdade. E falando em Libras, falando em comunidade surda, precisamos colocar um espaçozinho aqui nessa tela para eles, né? Boa. Interpretar esses podcasts, porque inclusão é em todos os lugares. Total. A gente tem intérpretes, sim, nos nossos cultos, isso é extremamente importante, mas o que flui aqui também é muito importante, eles precisam ter acesso a isso. Concordo. Então, vamos nos comprometer a colocar intérprete nesses podcasts, em nome de Jesus. Aí sim, aí sim. Dá teu jeito, pastor, dá teu jeito, pastora, Jamile, Márcio. Acabei de comprometer a rede Somos Um, então vai ter que acontecer. Fechou, é legal, é muito bom. Ministério Mãos do Senhor. Eu tive o prazer, Suzy, para fechar essa parte aí de Libras. Quando eu trabalhei no pronto-socorro, trabalhei quase 6 anos lá, e nós não tínhamos, trabalhar de noite, e nós não tínhamos intérpretes ali o tempo todo, né? E aí eu lembro de chegar uma vez um casal com uma mulher grávida passando mal, não é? E eles não tinham ali muito acesso onde é que era a maternidade, o hospital da criança, tal. Então, o primeiro atendimento foi feito lá. E ninguém sabia nada de Libras. Como eu tinha feito o curso alguns anos antes e tinha me atualizado, aí nós pudemos ajudá-lo. Não podemos ajudá-los, né? Então aprendi até alguns sinais, né? Alguns sinais naquele dia que eu não conhecia, eu usava muito a expressão soletra, né? Soletra, por favor, tal, obrigado, né? Então aprendi alguns sinais desse dia porque eu não tinha realmente profundidade de todos os sinais, mas quem me trouxe isso através aí do Senhor Jesus foi a IBB, né? Então isso é cidadania, como você falou, isso é inclusão, isso é muito legal.
Legal, gente, olha, não é por nada não, mas eu fiz 1 ano de curso de Libras, hein? Oi, se liga aí. Mas, porém, todavia, entretanto, o curso que eu fiz era mais de cunho secular. Eu nunca fiz curso na igreja, porque assim, na igreja a linguagem é outra, né? É a Bíblia, é conteúdo cristão, então os sinais são bem diferentes, assim, não é? Eu aprendi muito sobre escola, faculdade, essas coisas, sabe? Assim, era mais para interpretar como professor na sala de aula no ensino regular. Legal. Mas estou aqui disponível para aprender. Oi, ministério, se ligue. E eu quero participar, quero ajudar nesse ministério. Porque, Muito meu Deus do bem. céu, eu acho a coisa mais linda do mundo. O rostinho dele, gente, quando eles veem, quando eles entendem a mensagem através da interpretação, você percebe a concentração. Eles fazem as expressões e, meu Deus, você vê que eles são impactados mesmo, sabe? Então, é extraordinário. Então, vamos trazer os surdos para Jesus. Eu quero aprender Libras na igreja, os sinais da igreja. Que legal, que bacana. Top. Isso é legal demais. Inclusive, o meu sinal, né? Falando aqui para essa câmera, o meu sinal, eu tenho umas marcas aqui desse lado, né? O meu primeiro sinal foi um J, né? J de Joel. E aí, com esses sinais aqui que eles observam tudo, né? E aí, só que aí depois falaram, não, esse aqui é o sinal de Judas e tal. É melhor mudar para não associar muito. Eu falei, muito bem. Aí mudaram para um J com violão. Eu falei, gostei, legal, né? Um J com violão, ficou bacana, né? Então esse é o meu sinal aí de Libras, não é? Eu tive uma história engraçada do meu amigo Anderson, se ele estiver vendo esse podcast, Anderson Souza, né? Ele fala, já tem altas histórias, no meu aniversário aí no grupo lá da Rede de Jovens, ele falou, tem muita história, tem uma história engraçada, que eu me senti assim um cabeção, né? Minha cabeça fumaçou esse dia, aqui na ladeira da maternidade, aqui atrás, eu tava com uma alemã que falava inglês, né? Acho que eu contei essa história para vocês, sim. Né? E aí a gente estava descendo a ladeira, encontramos o pastor Daniel, que hoje está servindo na CB Vida, meu amigo pessoal, pastor Daniel Gomes, né? É um surdo maravilhoso, um irmão maravilhoso, uma pessoa gigante, um cara que eu tenho um carinho maravilhoso. E aí nós começamos a conversar, eu apresentei, o nome dela era Uta, né? A Uta para o pastor Daniel para a Uta. Eu apresentava ela falando em Libras para ele e falava dele falando em inglês para ela, que o Senhor também me deu o prazer de falar fluentemente inglês, não é? E aí eu achava que ia ser algo rápido. Só que ela é alemã, ela ainda é viva, e o pastor Daniel é paranaense, descendente de alemães. A Uta é de uma cidade chamada Dresden, lá na Alemanha, e o pastor Daniel também tinha pessoas em Dresden. E aí esse papo virou, ele esticou lá, eu tenho um primo lá, e aí ele soletrou o nome do primo, eu nunca vou conseguir falar esse nome aqui ao vivo e tal, porque é mais consoante que vogal, e ela, eu conheço pessoas com esse nome, então quem passava na rua falava, porque via uma pessoa falando inglês, outro falando em Libras, e eu no meio ali, né? Então, eu me sentia assim, quase Superman, né? Mas a cabeça fumaçou depois. Olha aí o propósito de saber Libras em inglês. Exato, foi muito legal esse dia, né? Então, isso é cidadania, isso é bacana mesmo, né? E é uma história bacana. Exatamente. É conectar, é fazer ponte, conexão, né? Meu exato. Deus do céu. Então, Deus gente, é Deus. Vocês estão vendo que o Joel, ele não é um ser humano normal. Ele não é um mero mortal como nós, entendeu? Ele sabe Libras, ele sabe inglês, ele já trabalhou na parte de Libras da igreja há muitos anos, ele deu aula, então, tipo assim, ele é um conjunto de coisas que a gente tem que inventar ainda o nome. Acho que a língua brasileira não tem uma palavra específica para atribuir para este ser humano. Não, mas ele veio do céu mesmo, ele está aqui só de passagem, né, Joel? Exatamente, vamos voltar para casa, né? Em nome de Jesus. Então, eu falei no começo que ele é ministro de louvor, então ele toca violão. Toca outra coisa, Joel? Só violão? Eu tenho uma noção de flauta e uma noçãozinha de teclado, assim, mas é mais o violão. Tá, ele toca violão e ele canta. E aí, onde foi que tu descobriu que tu cantava? Onde foi que tu descobriu que tu tocava? Explica aí como é que foi isso. Ótimas perguntas, maravilhosas perguntas. Já me debrucei sobre essas perguntas, né? Tem aquelas crianças, né, Suzy? Acho que você foi uma dessas, assim, cantava e encantava desde criança, assim, né? Então, gente, eu não era essa criança.
Eu nunca cantei na igreja, eu não cantei, Não, eu cantava em coral. Eu cantava em coral de crianças, beleza, mas eu tinha pessoas da minha geração, não é, que cantavam muito bem, desde crianças, elas cantavam e o céu se abria, meu Deus, era lindo mesmo, assim, era muito bacana. Eu não era essa criança, não é? Eu gostava de ensinar, não é? Eu gostava de estar ali ajudando nas peças, participando das aulas ali, né? Fazendo papel ali de árvore, às vezes, nas peças. Esse aqui é o sinal da árvore, né, gente? Meu Deus. Hoje é coração, né? Hoje é coração, né? Na época era árvore e tal. Então, assim, eu não tinha essa ligação com o Ministério de Louvor. Quando eu fui morar em Belém, eu saí daqui debaixo de uma palavra profética. Pastora Rosimeire, hoje é pastora da minha tia Olda, né? Que é outra mulher importantíssima na minha história, né? A pastora Rosimeire foi amiga da minha avó. Minha avó conheceu a pastora Rose na Assembleia de Deus, uma profetisa de mão cheia, né, uma mulher de Deus, e ela falou: você vai para Belém e o Senhor te diz que ele vai te entregar algo especial lá. E eu falei: amém, glória a Deus. Eu já tinha tentado violão, fazer aula de violão várias vezes. Aqui na IBB eu tentei fazer fora daqui, não dava certo, né? Eu tinha dores ali na mão, a mão chegou a sangrar minha mão esquerda. Quem toca entende o que eu tô falando, a gente perde a digital, né? Mas eu não persistia nessa parte. Eu até pensava: não é para mim, vou tentar o teclado. Aí eu arranhei no teclado, mas também não deu certo. Falei: a música não é para mim, já entendi, tá beleza, tá certinho. Na igreja que eu pude servir com alegria, lá em Belém, na Igreja Batista do Marco, assim que eu cheguei lá, nós tínhamos 4 ministérios de louvor. Esses 4 ministérios de louvor, de um ano para o outro, cada um precisou seguir para uma missão de vida. Um foi para o seminário em outra cidade, outra pessoa foi concluir os estudos, outra pessoa teve um problema de saúde. E aí faltou ali gente para ministrar louvor. E eu tenho uma frase comigo, Suzy, que eu digo que a necessidade é a mãe da ciência, né? E aí eu estava voltando a estudar violão nessa época, estava me dando bem, nessa época deu certo. Como o pessoal fala hoje dos adolescentes, que eu acho engraçado essa frase aí, deu bom. E aí, nessa época, deu bom para aprender violão. Eu estava começando, arranhando lá no violão. E o meu pastor, na época, o pastor Shirleyton, falou: meu filho, precisamos de você. Precisamos aí que ajude a gente estar com pouquíssima opção, né? E você precisa nos ajudar. Eu falei: amém, bora. O escape. Eu, todo desajeitado, assim. Eu lembro de um louvor, aí, porque para quem é das antigas vai lembrar, estou falando de 1999. O louvor chamado Te Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus, né? Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as tuas maravilhas. Acho que é do Ministério Coinonia de Louvor, se eu não estiver enganado. E eu lembro ministrando esse louvor um dia, eu falei: olha, o Senhor, o Senhor Jesus, ele quer glorificar a Deus nesse momento e tal, não sei o quê. Quando eu percebi a besteira que eu falei, cara, gente, desculpa, eu tô nervoso. Aí o pessoal começou a rir e tal. Foi muito engraçado. Desajeitado lá, tá? Então, comecei assim, meio destrambelhado, meio atrapalhado. Eu sou atrapalhado até hoje um pouco, né? Quando eu era adolescente, eu tropeçava no meu pé, eu caía sozinho, era um negócio assim. E eu torço pelo Vasco ainda, né? Então é piada pronta. Quem gosta de futebol sabe, né? Que fala de cai-cai, é Vasco e tal. Eu sei lidar com isso, de boa e tal. Mas assim, eu era desajeitado na administração do louvor. Mas eu comecei em 99. Então, esse ano de 24, completei agora em fevereiro 25 anos ministrando louvor, não é? Aproximadamente lá por volta do dia 10 de fevereiro, quando eu comecei, né? Nessa época. Então, não foi algo que eu sonhei, não foi algo que eu busquei. O ministério que eu busquei e que eu também falarei sobre isso aqui, que eu gostaria de falar sobre isso agora, é o ministério de intercessão. Porque a minha bisavó, que eu já mostrei, a minha avó, posso mostrar a minha avó aqui? Claro. Tem a minha avó aqui, minha avó trouxe analógico, tá, gente? Minha bisavó trouxe aqui na tela, minha avó trouxe analógica. Onde é que eu posso segurar aqui? A cópia da mãe dele. Aqui tá de boa? Tá tranquilo aqui, não tá dando reflexo? Gente, essa é a minha avó, Olda. Se você olhar esses olhinhos puxados daqui, eu puxei dela, né? Obrigado, vó. A gente é meio japinha. A minha avó era uma mulher de oração, Suzy. A minha avó era uma mulher que realmente, na quarta-feira, hoje é quarta, não era? A gente tá gravando aqui na quarta. Era o dia do jejum da minha avó. A minha avó lutou com um filho que tinha problema com as drogas, meu falecido tio Alberto. E a minha avó lutou em oração por ele. A minha avó lutou em oração pela conversão do meu avô Alberto pai, né? Alberto filho, Alberto pai, orou por mais de 50 anos pelo meu avô. Vou tirar aqui a imagem dela.
O meu avô se converteu próximo da sua morte, alguns anos atrás. O meu tio, ele se converteu, ele foi livre também das drogas, ele venceu as drogas, não é? Eu sou radicalmente contra a liberação, está se falando agora no Brasil de liberação de até 40 gramas de maconha, isso para mim é patético, isso é ridículo, não é? Então eu sou contra, eu vivenciei isso como família, eu vi o meu tio, que era usuário, não é? Acordando a gente de madrugada ali, assim, querendo 10 centavos para comprar papelote lá, para comprar, fazer o uso lá da droga e tal. Então, assim, para a glória de Deus, eu nunca bebi. Eu vi até o pastor Israel Salazar falando disso. Eu sou um ex-nada. Eu sou da 4ª geração. Ele falou sobre isso, né? Ele também, como eu, é da 4ª geração dele, da família dele que serve ao Senhor. E ele não é ex-alcoólatra, ele não é ex-prostituta, ele não é ex-bêbado, ele não é ex-drogado. Ele é um ex-nada no mundo, mas ele é um servo do Senhor, como eu também sou, né? Eu não tive essa vivência de, eu bebi tantos anos, eu ficava na sarjeta, eu fazia isso e aquilo e tal. Não, eu não bebi, eu não usei drogas, né? Eu não me prostituí, eu casei virgem, não é? Aos 32 anos, né? Não foi com 20 anos ali, assim, mas eu vi essa situação. Então, a minha avó, ela era uma pessoa de oração. Né? Minha avó, ela batalhava espiritualmente. Minha avó, ela só tinha hora para começar a orar. Né? Ela se ajoelhava ali, ela tinha marcas nos seus joelhos, né? E ela se prostrava, eu me prostrava junto com ela, e às vezes eu perguntava, já vó? Ela, ainda não. Então, Senhor, tal, então tá bom. Aí, como chegou o momento que eu parei de perguntar, eu começava a orar junto, ela falava, continua, e eu continuava orando, né? Então, eu falo muito aqui no podcast. Caraca. O Senhor sabe que eu falo muito também com ele, né? Eu também não tenho hora para terminar de falar com ele. Glória a Deus. Né? Então, a oração, o ministério de intercessão, que eu fiz o curso em 2005, né? Assim que eu tinha pouco tempo que eu tinha voltado de Belém, e aí eu fiz o curso de intercessão, e aí retomamos agora em 2024. Eu tive que me afastar aí por 3 anos aí, devido ao problema no joelho que eu tinha, não tinha como ficar em pé há muito tempo, mas o ministério que eu escolhi mesmo foi a intercessão. O louvor, o Senhor me presenteou, e eu amo o ministério de louvor, me abre muitas portas, é maravilhoso, não é? Mas o ministério que eu realmente escolhi foi a intercessão. Na intercessão, eu me entrego, na intercessão, eu vou para cima ali, assim, na intercessão não tem limites, não. No louvor também não, né? Não vou mentir que eu já pedi para ele interceder por mim, tá? Disse, olha, Glória bota essa causa aí, ora aí por nós. A gente, porque a gente não mesmo. Pode ter um amigo intercessor que a gente quer que ore pela gente, né? Exatamente, né? Eu não tenho um coque, mas a minha avó tinha um coque, né? Essa foto que eu mostrei aqui, não dá para ver o coque, mas tem algumas fotos com ela, tinha 2 coques, né? Então era poder duplo, né? Então, aí... É o povo do pé virado, né? Exatamente, povo do pé virado. Explica aí, já, o povo do pé virado. Pé virado, muito boa lembrança. Eu tive um líder, irmão José Neves, né? Foi o meu primeiro líder de louvor, meu segundo líder de louvor lá em Belém, e ele veio do candomblé, e ele disse que quando ele se converteu ao candomblé, e aí ele todo animado, chegou lá, tudo, e aí, o candomblé ou Umbanda, acho que era Umbanda, esqueci, mas ele chegou com uma pá, chamaram ele para ir lá no cemitério para escavarem lá algumas covas, e aí pegaram alguns ossos para fazer sacrifícios. E aí, quando ele chegou, ele todo empolgado, ele foi com uma pá. Essa pessoa morreu aqui recentemente, acho que os ossos estão bem frescos. Né? Quando ele ia dar aquela primeira pasada ali, o líder dele segurou, esse aí não. Aí ele falou, mas por quê? Esse aqui ele morreu recente. Ele falou, eu sei, mas vamos para outro. Mas por quê? Porque esse aí é do pé virado. Pé virado, depois eu te explico. Vamos para aquele outro lá. Aí ele foi lá, e aí ele cavou em outro cara lá, mas ele ficou com aquela dúvida, e ele não sossegou, isso era de madrugada, né? Ele falou que o líder dele subornava coveiros para escavar ali, né? Para desrespeitar, não é? Isso aí é um crime, inclusive, não é? Para desrespeitar túmulos ali de pessoas, não é? Mas ele perguntou para o líder dele falou, esse daí é do pé virado. Esse aí é crente. Né? Então, aí ele falou, mas por que pé virado? Porque esse povo adora fazer as orações ao Deus deles lá, de joelhos dobrados. Aí a gente chama de pé virado. O pé fica viradinho. O pé fica virado para trás, né? Então,
Nós somos o povo do pé virado. Nós somos o povo do pé virado. Então, se puder fazer a hashtag povo do pé virado, né? Então, gostei dessa. somos o povo do pé virado. E isso é bíblico porque quando a gente olha lá no livro de Judas, quando Satanás tentou alcançar ali o corpo de Moisés, a Bíblia fala que o Senhor levantou Miguel e Miguel falou para ele, o Senhor te repreenda, né? Então o Senhor cuida do nosso corpo. Até o nosso corpo, ainda que o nosso corpo lá no céu vai ser um corpo santificado, glorificado, mas o nosso corpo aqui, ele ainda tem poder. Tanto que Eliseu, o último milagre de Eliseu, ele já estava morto. O corpo de Eliseu efetuou uma cura. Claro, o Espírito Santo através do corpo de Eliseu, não é? Mas uma pessoa, ainda, né? soldado caiu morto e ele ressuscitou, não é? Então, até o nosso corpo. Que pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor, não é? Então, nós temos aí corpo, alma e espírito. Deus. E o nosso corpo também serve para glorificar o Senhor, né? Então, somos o povo do pé virado. É doido, Meu Deus, isso é muito forte, né? Uma característica do nós, como cultura cristã, como pessoas de Cristo. Joel, tu teve toda essa história, né? Toda essa história na presença de Deus, na igreja, que é uma história linda. Mas tu já teve, assim, um olhar para o mundo? Já teve essa curiosidade? Porque, assim, a gente que é nascido e criado na igreja, a gente sabe o que é maravilhoso, a gente sabe que a presença de Deus é tudo, não nos falta nada. Mas o fato da gente nunca ter experimentado o mundo secular dá uma curiosidade, não dá? Tipo assim, como será que é fazer isso? Como será que é fazer aquilo? Como foi que se chegou isso essa curiosidade para ti? Como foi? Como tu lidou com isso? Sim, chegou. Chegou e existe uma música do Fruto Sagrado, né? Que eu nasci no rock, gente, né? A minha história é engraçada no louvor, porque eu nasci no rock, já tive banda de pagode, flertei com pagode, com forró. E pra quem gosta, pra quem sabe, também gosto muito do reggaezinho, né? Então. Meu Deus. Então eu tenho uma. Isso aí eu também me identifico, eu gosto de tudo. Né? Tem uma andança boa aí. Do assim. rock ao brega. Tudo eu gosto. Isso é legal demais. Se tiver a letra de Cristo, tá tudo certo. Meu Deus do céu, me amarro. O Fruto Sagrado tem uma letra de uma música que é chamada Volta dos Que Não Foram. Quem quiser pesquisar depois, eles até regravaram agora em 2023, nessa mesma canção. E eles têm uma frase que fala exatamente dessa pergunta que você falou. Eles falam: pior que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. Uau. Transformando a vida num funeral legalista, louco pelo ritual. Às vezes a gente está perdido dentro de casa. Eu já me vi nesse momento, frequentando a presença do Senhor. E quando eu vi essa canção, esse louvor, tem gente que fala, o rock não é louvor. Claro que o rock é louvor. Né? O rock é um louvor agressivo, é um louvor... Eu até digo que Paulo, o apóstolo Paulo, se ele fosse do século XX, teria alguns momentos que ele ia chamar a guitarra lá, tá? Ele ia falar, o bem que eu não quero, esse eu não faço, né? Tal, porque é uma expressão agressiva, é uma mensagem agressiva mesmo. Né? Exatamente. Né? Então, assim, o rock tem essa pegada. E o rock, que Raul Seixas falou que o diabo é o pai do rock, é mais uma mentira do diabo, não é? Porque o pai do rock é o Senhor, todos os ritmos pertencem ao Senhor. E se você vai lá na década de 60 e Elvis Presley começou a ministrar nas igrejas. Uma das origens do rock, uma das influências do rock chama-se gospel. Né? Então o rock tem os dois pés no gospel, né? Então o rock está totalmente dentro do gospel, né? Outros ritmos até não tem tanta influência do gospel, o rock tem, né? Então, voltando à sua pergunta sobre ter esse apego, essa curiosidade, né? Em relação ao mundo, já tive sim, eu já tive pessoas já que falaram, cara, toma essa cachaça aqui. Toma essa cerveja aqui é sem álcool. Quando inventaram a cerveja sem álcool, né? Essa cerveja sem álcool. Dá-lhe polêmica. Exatamente. Né? Então, assim, cara, não dá, né? Um abismo chama outro abismo, mas eu sim, eu sou de carne. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, esse versículo aí que eu falei que daria legal para um rock, né? Inclusive, a Oficina G3 fez uma música sobre isso, né? A Oficina G3 é massa demais também. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Bíblia pura. Né? Então, assim, quando você olha para as ofertas do diabo, se você falar que o pecado é ruim, a gente vai ter que discordar, porque o pecado é maravilhoso. Né? O pecado ele é excelente para a nossa carne. O pecado nos satisfaz. Não é? O mundo jaz no maligno. Não é? Então, assim, eu tive sim momentos ali de falar, cara,
Por que que eu não dou um tapinha aí nesse copo? Por que que eu não dou? Eu tive já cigarro de maconha ofertado pra mim aqui assim, novinho, tá aqui, cara. É só hoje, tu tá estressado. Tu tá aí, tu tá muito agitado, tá? Dá só um tapinha, tu vai ficar relax e tal. Houve momentos que eu até pensei nisso. Mas eu falei, cara, não dá. Realmente não é possível, né? Então, assim, houve momentos também de perder a virgindade. Já tive exposto a situações, né? Que, cara, e aí, bora, é hoje e tal, não sei o que. Bora o meu corpo gritando, vamos embora. Mas aí o Espírito Santo, lá com seus gemidos inexprimíveis, maravilhosos. Obrigado, Espírito Santo, por isso. Ele ouviu e ele gemeu. Não. E aí eu pude falar não pro Senhor. Já tive um momento. Tomou a decisão, né? Porque você podia não ter ouvido a voz do Espírito. Porque a gente tem esses dois lados. Você tem que tomar uma decisão ali. Exato. Ou eu vou ouvir a voz do Espírito, ou eu vou ouvir a minha carne. Porque hormônio não se converte, tá, irmãos? Exato. Não é demônio, é hormônio, né? Hormônio não se converte. Então tu tem que submeter os teus hormônios, a tua carne ao Espírito, meu amigo. Senão tu se lasca. Total. E eu tinha primos que já bebiam desde 14, 13 anos de idade. Eu já tive primos já bêbados com 14 anos de idade. Falava, cara, toma aí e tal. É só um pouquinho e tal. Ah, tá calor. E eu sou muito calorento, como você falou um pouco antes aqui de começar o podcast, né? Mas não. Eu disse não ali, né? Então já tive sim, já tive tentações, né? O Senhor Jesus foi tentado também, não é? Então nós vivemos tentações, infelizmente, não é? Mas a ideia é não nos deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal, né? Como o Senhor Jesus bem disse. A presença do Senhor na nossa vida é o suficiente. Aleluia. Porque nós somos tentados sim, todos nós somos, não importa, ninguém é querubim, serafim, não. Nós somos santos, porque a palavra do Senhor diz que nós somos santos do Senhor, mas enquanto a gente estiver vivo nessa terra, a gente vai passar por tentações, nas nossas fraquezas, naquilo que não é tanto as nossas fraquezas, porque o diabo ele vai lançando setas, o que é bom para ele foi. Exatamente. Né? Mas a gente precisa permanecer na presença do Senhor, porque a presença do Senhor é o melhor lugar. Aleluia. E tem uma frase que eu digo num podcast, quem conhece o melhor, o bom não lhe interessa. Aleluia. É isso. Por quê? Porque o melhor é a presença. Sim. Como você falou, o pecado é bom, com certeza o pecado é bom. Só que aquele bom que te satisfaz só naquele momento. Depois que aquele momento prazeroso passa, aí vem a opressão, aí vem a tristeza, vem a ressaca. Remorso. Vem o remorso, a culpa que te corrói. Então, a presença de Deus é aquele melhor que permanece. Tu pode estar na pindaíba que tu tiver, vamos logo falar as palavras bem acrianas, né? Pode estar lascado, tu pode estar na escassez, tu pode estar na luta que tu tiver, mas tu estando na presença, tu tem uma paz permanente, Aleluia. Que ela nunca vai embora. É isso. Então, queridos, é sobre isso. Você ficou firme no Senhor e está até hoje. Firme, e continuará até a vinda do Senhor Jesus. Amém, para a glória dele. Amo isso, né? Acho legal demais. Tá? É realmente uma marca, faz parte da minha identidade. Tem alguns amigos, né? Se a Edna estiver vendo aí, né, Edna? Assim que fala lá que a veterinária? A veterinária, exatamente. Sim, a esposa do conheço. Thiago, né? Minha amiga. A Edna fala que antes de falar papai e mamãe, eu falei, ih, bebê, né? Eu sou cercado desse povo. Então, assim, quando eu tento ficar sério, não, hoje é um dia sério na minha vida. Aí eu ouço essas pérolas, aí eu tenho que reproduzir, né? Mas é um orgulho, né, João? É um orgulho, é um prazer. Você é a história da IBB, Aleluia. né? Você faz parte da história da IBB. É incrível isso, é maravilhoso você poder amo carregar. Então, para onde ele vai, as pessoas têm essa oportunidade de conhecer a história da Igreja Batista do Bosque. Glória a Deus e pra Eu sou uma bebezinha, agora que eu vou fazer 2 anos na igreja, gente, quem sou eu? E para não ficar, Suzy, com licença aqui, para não ficar só no século XX, vamos para o século XXI, Eric, por favor, aquela imagem do batismo. Sim, achei que ia só pagar mico aqui nessa tela. Olha só, tem a imagem aqui que a gente tirou foto. Olha essa foto aí. É do dia 3 de setembro de 2021. Uau. Onde é isso exatamente? Reabertura das igrejas, né? No momento ainda de pandemia, vacinação, primeira dose, segunda dose e tal. E esse foi o nosso primeiro batismo lá na IBB, na catedral, na verdade, desculpe. E o pastor Agostinho me incumbiu dessa missão. Eu amo isso e é uma marca que o Senhor me dá, de fazer os primeiros momentos e muitas coisas. Então, assim, o primeiro batismo na reabertura das igrejas, eu tive o prazer de ministrar. E nesse momento o Espírito Santo falou comigo, Joel, traga celebração.
A gente era acostumado a fazer nesse momento, nos batismos, no batismo ali mais tranquilo, era voz e violão e tal. E nesse dia foi voz e violão. Eu cheguei mais cedo aqui, no dia 3 de setembro de 2021, e o Espírito Santo, ele bradava no meu coração: Joel, traga celebração. E eu obedeci o Espírito Santo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí nós começamos, eu fiz reggae, eu fiz rock, fiz até pagode nesse dia, né, no violão ali. Então, porque era um momento de celebração. Tinham pessoas ali que quando se batizaram, Suzy, elas se ajoelharam debaixo d'água. Ali assim, e eu desabei no choro, e era chorando e o catarro escorrendo e a lágrima descendo, não sei o quê. E o Espírito Santo falando: celebração, celebração, celebração. E a partir desse momento, nós tivemos uma direção do Senhor. O pastor Agostinho entendeu isso, ele respeitou isso, e a partir desse momento nós tivemos uma banda, não é? Depois desse batismo aqui de 2021, nós temos a partir desse momento uma banda, e a chamada é celebração. Vamos celebrar mesmo a nossa vitória em Cristo, não é? E nesse momento foi muito especial em 2021, 3 anos atrás, quando nós retomamos aqui os batismos, não é? E foi nosso primeiro batismo na catedral, não é? Né? Nesse modelo aqui, não é? Quando eu me batizei, eu não consegui localizar o meu certificado de batismo, que foi 30 anos atrás, lá vou eu voltando para passar de novo. Foi aqui na igreja, foi no batistério que era debaixo do púlpito onde nós temos hoje, né? Mas nesse momento aqui na catedral, foi nessa piscina que é usada até hoje, não é? É lugar desse tanque aí, maravilhoso, e nós temos hoje uma celebração, inclusive, achei muito legal, imagino que você gostou também, né, como crente raiz que você é também, o nosso batismo no último culto, o batismo no domingo. Eu amei isso, eu fui batizado no domingo, né? Você foi batizado na semana ou no domingo também, quando você foi batizado? Foi no sábado. Foi no sábado o teu, né? O meu foi no domingo. Eu tinha profissão de fé de manhã, que a gente confirmava se a gente queria o Senhor Jesus mesmo, de manhã. A gente era questionado pela igreja, havia ali perguntas mesmo sobre nós, né? Nós éramos sabatinados. Para reafirmar a identidade. Reafirmar, né? O batismo salva. Por que você quer se batizar? Tá? E cada um tinha que dar a sua resposta. Que é isso, né? Então nós nos batizamos. Para saber a convicção da pessoa, se ela tinha consciência do que ela estava fazendo ali, né? Exatamente, né? Nós tínhamos isso. E à noite foi meu batismo. E aí, para minha alegria, nós fizemos agora no último batismo. À noite eu estava ali pulando de alegria, estava muito feliz mesmo. Foi muito legal. Foi um retorno às minhas raízes esse batismo no domingo. E tinha uma presença de Deus assim sensacional. Foi maravilhoso. Eu falei que o pecado é bom, sim, para o corpo, mas a presença do Senhor, para o nosso espírito, ela é perfeita. Ela nos traz, eu ouvi essa expressão alguns anos atrás em um livro que eu li, do pastor John Bevere, né? Que escreveu Superman, que escreveu Sobrenatural, é um dos pastores que eu amo. E ele fala: a presença do Senhor, ela traz um pouco da perfeição do céu para nossas vidas. Nós sentimos um pouco, então por isso que é tão bom. Por isso que é tão maravilhoso, por isso que é tão boa, né? Tão maravilhosa. A presença do Senhor, ela realmente enche o nosso espírito com coisas que o mundo não pode encher, né? Meu Deus. Satanás, ele tenta nos ofertar todos os dias, o Thales Roberto falou isso, todo dia o pecado vem, né? E me chama, né? Acho legal essa canção dele, mas não preenche o nosso espírito. Preenche o nosso corpo e no máximo a nossa alma, mas nunca o nosso espírito. Não satisfaz. Então, eu não abro mão, eu até falo para as pessoas, porque tem gente que me pergunta: por que você serve ao Senhor? É por uma questão de religião? É por uma questão de tradição? É porque a tua família servia? Não, é por uma questão de relacionamento. Eu tenho relacionamento com ele. Jesus não é religião. Não é religião. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa que quer um relacionamento pessoal com você. Aleluia. É isso, gente. O Joel tá aqui hoje porque ele é um grande exemplo de uma pessoa que é enraizada em Jesus. Aleluia. Tem raízes profundas em Cristo. E pessoas que têm raízes profundas em Cristo, elas não vão cair nunca. Elas não vão jamais serem retiradas da presença de Deus, porque foram criadas raízes bem profundas. E agora eu lembrei de uma coisa que eu aprendi nessas últimas semanas. Se eu não estou enganada, é sobre a palmeira. Ou é palmeira? Não, palmeira não, é o cedro. Eu aprendi sobre uma árvore chamada cedro, que diz que ela cresce 1 centímetro só por ano, mas as suas raízes crescem 1 metro por ano. Exatamente. Então são raízes extremamente profundas. E é sobre isso. Pode não estar visível por fora, mas por dentro não há quem arranque dali.
Então, falando em ser enraizado, é justamente para deixar essa deixa para você. Se você quer ser uma pessoa enraizada em Cristo, segue o exemplo do Joel. Né? Permaneça na presença de Deus, tenha um relacionamento profundo com Deus, não deixe que as tentações façam você cair. A tentação pode vir, mas você vai ficar firme no Senhor, você não vai cair, você não vai ceder, você vai ficar firme. Assim como o José, que foi tentado por muito tempo, mas ele não cedeu, ele fugiu, porque de tentação a gente não lida, a gente não administra, de tentação a gente foge. Isso. E José permaneceu até o fim, e o Senhor o honrou. E falando em enraizados, quero lembrar aqui a vocês que dia 9 e 10 de agosto, bem aí, quase amanhã, é o nosso congresso Enraizados, com o tema Yeshua. Se der de colocar arte aqui, vai ser top. Dá de colocar? Vai procurar, né? Congresso Enraizados com o tema Yeshua. Gente, eu amei esse tema, Joel, porque Yeshua é Jesus, é o centro de tudo que nós acreditamos, é o centro do evangelho, é o centro da mensagem que nós ensinamos para as pessoas, que é o próprio Cristo, é o próprio Jesus que morreu e ressuscitou por nós. E tá vindo aí Jason Lee Jones, direto dos Estados Unidos, é um homem cheio da unção, que transborda muita graça, muita unção do Senhor. Câncer, não é? Uau! Vem aí Karen Cardim, que é uma pregadora também extraordinária, carrega uma palavra revelada como ninguém. E vem aí Gabriel Júnior, um cantor também, meu Deus. Essa deixa desse videozinho que tá passando é um trecho muito punk, né? Meu Deus, quebra minhas barreiras, mexe com as minhas estruturas, aí mostra o que acontece quando o céu invade a terra. Meu muito Deus forte. Do céu, nós vamos voar, gente, nesse congresso. Vamos sair todo mundo catarrento, sujo, de se jogar no chão, de bolar cheio da presença. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Então não esqueça. Deu não, né, pra colocar? Achou? Não, né? Mas tem problema não. Dia 9 e 10 de agosto, nosso congresso Enraizados. Tá no segundo lote. Você perdeu o primeiro? Não tem problema. O Senhor vai prover e você vai pagar pelo segundo. R$70. Mas vai ter agora um encontrão, né, neste sábado. Exato. Não sei se vai sair aqui, acho que não vai sair a tempo, mas enfim, é R$70 o segundo lote. E é isso, Joel. Tem mais alguma coisa para falar de muito importante? Glória a Deus. Então, queria também trazer aqui outro quadro, né, mais uma questão analógica aqui, com licença. Olhando para essa câmera aqui, aí o Eric me diz aí sobre a questão do reflexo. Tá de boa? Tá tranquilo? Olha só. Esse aqui foi uma camisa que foi feita, falando do século XXI também, agora saindo um pouco do século XX, que para mim foi uma honra mesmo, do século XXI. Esse aqui é um quadro de 2010, que foi feito por amados discípulos que o Senhor Jesus me presenteou, não é? E aí tá escrito aqui, Joel, talvez não dê para ver aí, mas em alguns momentos aqui dessa camisa, aqui era uma camisa que a gente acabou emoldurando, né? Aí os discípulos que o Senhor me deu, eles escreveram, né? Eles escreveram, tipo a gente fazia, né? E eu já vi até alguns vídeos no Instagram sobre isso, né? Que era uma tradição da época de escola, né? Que a gente, no último dia de aula, a gente escrevia nas camisas, tá? Isso era muito legal. Então, eles fizeram isso pra mim, eu desabei no choro. Cada um escreveu uma coisa. Olha. E eles me presentearam com essa camisa, né? Essa camisa eu usei por muito tempo e aí eu decidi fazer esse recorte. Minha mãe me ajudou nisso e a gente emoldurou, não é? Porque a visão celular realmente é algo, vou tirar aqui a imagem, Eric, obrigado. A visão celular, ela é maravilhosa, ela é bênção, ela não é perfeita, como eu também não sou perfeito, como você também não é perfeito. Perfeito é o Senhor Jesus, mas a visão celular nos traz alcance, a visão celular nos capacita como líderes. Quem lidera na visão celular tem facilidade no trabalho, tem facilidade em entrevista de emprego, tem facilidade para apresentar trabalho na escola, na faculdade, tem facilidade para ser... vai ter um evento do meu trabalho agora, né? E aí, um dos expositores, na nossa Expo Acre, um dos expositores já chamados, selecionados, convocados, né? Fui eu, né? Porque realmente eu falo bastante assim e tal. Então, porque as células também me ajudaram muito nisso, né? Então, eu já tinha uma vivência, eu não nasci na visão celular.
Eu até brinco que eu fui com algumas pessoas que eu conheço também enxertado na visão celular. E glória a Deus por isso, acho legal demais. Célula é bênção. Eu não sou o Suzy. Eu imagino que você ouça também muito isso, como servo do Senhor de muitos anos. Antigamente é que era bom, tal, saudosista. Eu não sou saudosista, né? Eu valorizo demais as minhas raízes. Mas eu entendo que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Então, quando alguém fala assim, os louvores de antigamente é que eram bons, aí eu preciso corrigir. Eu falo, cara, de boa. Existem louvores hoje muito bons. Existem... o Senhor tem entregue coisas maravilhosas para muitas pessoas. Cada um serviu a sua época. Cada um serviu a sua época. Então, assim... Eu acho que é mais honesto, eu considero mais honesto você falar, eu gostava mais dos louvores de antigamente. Aí sim, beleza. Aí é mais prático. Agora, os louvores de antigamente eram melhores. Para mim é menosprezar um pouco do que Deus faz, né? E, infelizmente, a cosmovisão marxista, né, que influencia muito o Brasil, ela tenta trazer sempre essa luta de classe, sempre esse embate. Um dos últimos embates, eu até comentei no nosso grupo do Ministério de Louvor, que você faz parte, né? No áudio eu citei, gravei um áudio, eu falei lá. Eu já fui perguntado sobre, para mim, o que é mais importante, o louvor ou a palavra? E aí eu falei, cara, para mim é uma resposta simples, é Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele tá no louvor, o Senhor Jesus, ele tá na palavra, ele tá na oração, ele tá no testemunho. Se tiver teatro, ele tá no teatro. Se tiver dança, ele tá na dança. Não existe você tentar colocar ali, como algumas pessoas colocam, e eu respeito quem pensa assim, mas discordo. Agora nós vamos para a parte mais importante do culto. Não, tudo é importante. A palavra é mais importante. Não, tudo é importante. O louvor é importante, a oração é importante, os testemunhos são importantes. Nós temos os nossos passos de fé, que são provas vivas de quanto que o testemunho impacta pessoas ali. É uma palavra viva ali, né? Exatamente. Então, assim, o Senhor Jesus, ele nunca falou, a palavra dele contrapondo a cosmovisão de Cristo, contrapondo a cosmovisão aí de Marx, a cosmovisão de Cristo diz que o reino dividido, ele não subsiste, ele não persiste, ele não continua. Marx defende a guerra, a luta de classes eterna, né? Então, assim, isso não existe. O Senhor Jesus, ele não trabalha com isso, não é? Então, nós não podemos ter essa separação, né? Na minha visão, aí entre antigamente e atualmente e tal. Cara, Deus, ele agiu antes naquilo que era necessário agir, não é? E hoje ele age naquilo que é necessário agir hoje. Né? Então, nós precisamos realmente ter esse cuidado, essa atenção. Quando tiver com a arte aí, já pode soltar aí, Eric, tá de boa. Né? Mas a nossa conferência aí vai ser maravilhosa, nossas conferências têm sido tremendas, não é? Tanto enraizadas, quanto incendeia, né? Da nossa vigília. E aí, o Senhor, ele realmente tem coisas poderosas aí para nós, como IBB. A IBB é uma igreja que investe pesado nos seus membros. Meu Deus, é de janeiro a dezembro é programação, só não se converte quem não quer. Fora a programação semanal, que é de segunda a domingo, né? É isso mesmo. Pois é, então você só não está na presença de Deus, só não se converte, só não se aproxima de Deus se você não quiser. Mas, gente, chegamos ao final. Quero ouvir bem alto. Mas precisamos encerrar. Jael, muito obrigado pela tua participação. Valeu. Que Deus te abençoe. E a gente se vê aí nos Passos de Fé, eu não sei onde é que a gente vai se ver, mas a gente se vê em algum momento. Gente, dá aquele like, compartilha, joga no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, no grupo geral. Espalha pra geral, porque isso aqui não é só uma conversa, é uma conversa edificante que pode mudar vidas, que pode salvar pessoas. Deus te abençoe, fique com Deus e seja uma bênção. Amém.